Você já ouviu falar sobre sarcopenia? Essa é uma palavra que talvez nem todo mundo conheça, é um assunto que faz parte do cotidiano no envelhecimento, mas nem sempre recebe a devida atenção. E a gente vai conversar sobre esse tema hoje, contando com o nosso convidado. A gente já recebe o Dr. Márcio Camada, geriatra. Dr. Márcio, por favor, boa tarde. Seja bem-vindo ao programa Viver é Melhor mais uma vez. Muito obrigada, doutor. Dr. Márcio é geriatra, graduado em Ciências Médicas pela PUC de Campinas, especialista em Clínica Médica pela Sociedade Brasileira de Clínica Médica, especialista em Geriatria pela Universidade Estadual de Campinas e mestre em Gerontologia e Geriatria também pela Unicamp. Nosso convidado, doutor, muito obrigada por estar aqui hoje. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Eu que agradeço o convite de poder participar e poder divulgar um pouquinho mais sobre o nosso trabalho em geriatria e gerontologia. Inclusive, doutor, porque esse é um trabalho que, diante da perspectiva de envelhecimento mundial e inclusive do Brasil, se torna cada vez mais necessário, não só pela especialidade mesmo, mas até em conhecimentos que a população precisa absorver. A gente vai passando pelas fases ao longo da vida e vai aprendendo a lidar com elas. E a gente precisa aprender a entender o que seria um envelhecimento saudável. E aí, por isso, eu queria que o senhor explicasse onde a sarcopenia entra nessa conversa. Exatamente. Deixa eu só fazer um pouquinho uma abertura para a gente, o brasileiro, achar que o Brasil ainda é um país jovem. Nós estamos diante aí, 2030, nós seremos o 5º maior país do mundo em idosos, acima de 60 anos. Então, o Brasil deixou de ser aquele país ainda anda a pirâmide tradicional, né? Então nós teremos aí em 2030 um país com aproximadamente 210 milhões de habitantes, onde 17%, foi a abertura que você fez, vai ter a sarcopenia. Então 17% de 200 milhões é uma conta bastante grande, né? 35 milhões de habitantes vão estar com uma doença que na verdade é inexorável, a questão do envelhecimento, a sarcopenia, mas porém dá para se prevenir. Isso que a gente vai tentar abordar e ajudar quem está em casa escutando, né? Assistindo a gente aí. E essas informações, elas não são para assustar ninguém, porque muitas vezes a gente ainda tem aquela ideia de que envelhecer é ruim. E tem gente que tem medo de envelhecer. A gente vê essa demonstração em muitas situações diferentes na nossa sociedade. A gente não tem que ter medo de envelhecer. É o processo natural da vida. Mas para envelhecer bem, a gente precisa lidar com essas mudanças. E o senhor falou que a sarcopenia é algo que vai acontecer. O que é a sarcopenia, então, doutor? Então, o termo vem de grego, sarco de carne, penia de diminuição. Então, na verdade, assim, a diminuição da massa muscular, consequentemente, diminuição da força muscular. E isso acomete em que você perde muito a questão da massa e da força e você acaba perdendo o que mais a gente teme no paciente idoso, que é o equilíbrio, a força e principalmente o deambular, o andar. Nós estamos falando exatamente da onde a massa muscular importa, né? São o corpo inteiro, mas já de cara não vou usar o medicanês, vamos usar o português normal. A batata da perna, a coxa fica acometida dessa massa muscular diminuída. Eu brinco que a panturrilha fica igual uma gelatina, fica muito mole, a coxa fica muito mole e obviamente que os braços acompanham. Então, a sarcopenia, de um modo bem prático, é a perda dessa massa muscular e da força, e com isso, consequentemente, causa perda de equilíbrio, perda da função do andar. Então é uma coisa muito prevalente na população. Hoje a população acima de 60 a 65 anos chega de 13% até 15%, e acima de 80 anos, infelizmente não tratado, chega até 50%. A gente que tem ainda visitas em domicílios de idosos, a gente percebe uma prevalência muito grande pela falta exatamente dessa atividade. Mesmo muitas vezes eles têm atividade, mas a musculatura não ajuda mesmo. Aí eu vou entrar nesses detalhes também de como podemos fazer para melhorar essa musculatura. A gente está falando da sarcopenia do idoso, e o senhor está mostrando pela estatística que é uma faixa etária em que é uma prevalência grande, uma parcela considerável da população. Mas ela não começa quando a gente faz ali 60, 65 anos.
Eu queria que o senhor explicasse como que é esse processo dessa perda muscular, dos músculos irem murchando ao longo da vida. Exatamente, agora para assustar aí, agora sim para assustar, para o pessoal não deixar baixar a guarda. A partir dos 50 anos, nós temos uma perda de 1 a 2% da massa muscular, independente de doença ou não. Uma pessoa normal, ativa, trabalhadora, não é hiperatleta, óbvio, né? Ele perde sem nenhuma doença, ou seja, sem nenhum problema, ele vai perder de 1 a 2% ao ano. De músculo? De músculo, de massa e músculo. Então, o pessoal que já fez 55, 60 percebe que já não tem mais a musculatura que tinha com 40. É isso que vai se perdendo. Por isso que a gente vai alterando o modus operandi, a maneira de como vou tratar, a maneira de como que você vai prevenir para não chegar nos 60 e começar a acometimento mais intenso, e principalmente essa questão do perda de... Eu vou bater nessa tecla até o fim, perda de equilíbrio e queda. Que isso que os pronto-socorros, os hospitais hoje, quando o idoso chega com uma fratura de colo de fêmur, uma fratura vertebral, a gente já sabe que ele escorregou e caiu. O escorregou significa não teve apoio suficiente da massa muscular. Inclusive, doutor, até a gente se preocupa muito já com a osteoporose no idoso, e aí caiu, quebra o osso e sabe o quanto é complicado. Inclusive, muitas mortes acontecem por complicações de quedas dentro de casa, do cotidiano. Então é um assunto grave. Só que o que leva o idoso a cair não é a osteoporose, não. É a sarcopenia. Exatamente. Que é não ter músculo para segurar a gente em pé, para se equilibrar, para levantar uma coisa e aí perde equilíbrio e cai. Exatamente, você abordou exatamente o que eu estava precisando. Eu vou exemplificar, porque muitas pessoas em casa têm idosos. Então eu vou exemplificar a prática. Você vê sua mãe, ao sentar numa privada, em vez de sentar, ela se atira. Ela não tem mais sustentação do músculo esquelético, do esqueleto, ela não consegue. Tanto é que as barras são fundamentais, alguns apoios para eles sentarem, porque eles já não conseguem mais sentar, porque o equilíbrio, a marcha e principalmente a musculatura não resiste mais. Todas as privadas têm mais ou menos uma altura padrão, então passa a ser até um desafio ele de madrugada ele acordar e ir ao banheiro, e muitos acidentes, muitas fraturas ocorrem, e a consequência disso, fratura de fêmur, fratura, geralmente leva à morte mesmo. E aí a gente vê que a manutenção da massa muscular é prevenção e para muitos dos desafios que podem surgir com o idoso. Exatamente. Aí o senhor estava falando sobre a gente começar a perder músculo a partir dos 50. E a gente tem escutado com muito mais frequência hoje em dia que a gente precisa de uma reserva de músculo para quando envelhecer. Essa reserva de músculo pode ser feita só até os 50 anos, e chegou nessa idade aí, é só perda, ou não? A reserva de músculo é uma poupança que a gente pode investir a vida toda. Na outra entrevista a gente falou muito de poupança, mas sim, é exatamente isso. Nós não podemos perder essa questão de você estar sempre cultuando, parece um culto, né, aos seus músculos e ao seu corpo. Porque, na verdade, assim, 50 perde inexoravelmente, sendo ou não atleta, vai perder. E os 60 para mais é onde começa a maior perda. Essa reserva de músculo, obviamente, objetivamente, tem que ser feito com simplicidade. Eu vou só fazer um abre aspas, porque o público, às vezes, quer identificar o que é uma sarcopenia sem precisar usar as ferramentas que nós usamos. Médico no seu consultório ou na sua clínica, eu preciso de multidisciplina, várias disciplinas para me ajudar, educador físico, o fisioterapeuta, então, obviamente que isso em casa é muito difícil. Então, o questionamento, como que eu identifico em casa que o meu idoso está acometido de uma sarcopenia? O quadro deve estar mostrando o que eu faço no meu consultório. Mas em casa é muito simples, é só perceber. Acabei de falar, olhe a panturrilha do seu idoso, veja se está igual uma gelatina. Tá. Ele tem dificuldade de sair da cama, ele tem dificuldade de se locomover, de sair da privada? Tem. E ele tem dificuldade de atravessar de um cômodo para outro? Se ele tiver esses 3 itens, escreve, é uma sarcopenia grave. Então, esse é o item mais fácil de ver. Meu idoso está lá
parecendo uma gelatininha, as panturrilhas. Os netos gostam até de ficar apertando o braço aqui da avó, um molinho. Ele já está com baixa atividade física, não consegue mais ir a canto nenhum. Dificuldade para as atividades básicas do cotidiano, como dia a dia. Usar o banheiro, exatamente, levantar da cama. E no nosso dia a dia, a suspeita clínica é feita. Aí sim, perda de peso ponderável, ou seja, ele perde peso. Ele tem uma fraqueza muscular muito intensa, que eu acabei de falar isso. Dificuldade de levantar da cadeira. Os testes que a gente faz hoje ou de preensão palmar ou simplesmente de levantar da cadeira já me dá uma ideia de que o idoso já está ineficaz do ponto de vista de musculatura. Lentificação da marcha, ou seja, você vê que ele leva muito tempo para ir de um cômodo para outro. E um item muito importante, dificuldade para subir escada. Não adianta subir 3 degraus. Na verdade, os degraus que a gente pede são 10 lances de escada. Se o idoso consegue subir esses 10, ele está bem. Mas isso aqui a gente pode fazer de uma maneira orientada, com algum profissional do lado, porque é muito perigoso. E por último, queda, né, que é o meu calcanhar de Aquiles de todo mundo, porque o idoso caiu no chão, sem a musculatura ele não se levanta do chão. Ele já não consegue mais se levantar. Então imagina hoje, o Brasil é grande, muitos idosos vivem sozinhos. E eu tenho experiência, inclusive, de idosos que ficam 6, 8 horas em casa, esperando alguém chegar para dar o help, porque ele caiu e não consegue se levantar. É uma situação bastante preocupante, inclusive porque às vezes são situações de emergência e não tem como pedir socorro. Isso implica em várias reflexões. Agora, doutor, com essas avaliações, o senhor fecha um diagnóstico ou precisa fazer algum tipo de exame de ultrassom, algum outro tipo de exame? Então, a nível de pesquisa, a gente até faz, tem densitometria, tem alguns exames de imagem que você pode fazer, até tomografia de musculatura, mas o que a gente quer para a população, que nós estamos aí em 2030, o que a gente gostaria de ter é o que nós temos. Nós usamos um questionário validado no mundo inteiro, igual, onde com esses números da validação eu consigo chegar num determinante dizendo que é sarcopenia. Mas, de novo, eu vou fazer uma brecha aqui, até pontuando. 30%, a Camila vai ficar um pouco assustada, 30% dos nossos médicos não sabem identificar uma sarcopenia no primeiro momento. Então, de especialidades qualquer diversas. especialidade, não só nossa, mas 30% dos médicos saem sem essa característica de saber o que é sarcopenia. Você imagina, nós estamos aí à beira, né, de um grande número de idosos que está chegando, e as escolas médicas estão se preocupando, né, e estão deixando passar essa imagem de que nós temos que examinar idosos, o idoso tem que ser identificado. E a gente está na formação, eu ainda até pouco tempo, eu dei aula há 10 anos, 20 anos, a gente tentando formar os médicos para pelo menos saber lidar com essa população, que, mais uma vez, a sarcopenia é uma pontinha do iceberg. Na verdade, atrás da sarcopenia tem uma série de modificações, e eu não vou entrar nesse tema porque são temas metabólicos, hormonais, quer dizer, tem uma série de outros motivos da sarcopenia ser implantada, além de exercício e nutrição. Mas doenças que vão ocasionar a sarcopenia, né? Qualquer hoje, até uma questão de você ter um acidente vascular cerebral, um derrame, você fica em cima da cama, não tem um adequado aporte calórico, não tem um adequado mobilização, você vai ter sarcopenia em uma semana. Então, assim, além das doenças que levam à sarcopenia, ainda a gente tem essa questão da nutrição, e a gente vai falar um pouquinho, nutrição e principalmente dos exercícios físicos. O idoso quer ficar sentado o dia inteiro, comendo biscoitinho de água e sal, biscoito, a gente vai ver o aporte proteico. Aí sim, a tua primeira pergunta, o que eu devo fazer para ter reserva de músculo? E aí a gente entra já entro nessa questão, o que eu devo fazer para prevenir a sarcopenia do ponto de vista nutricional? Não é a minha especialidade, mas um pouquinho eu posso ajudar. Sim. Então, o idoso hoje, acometido ou não de sarcopenia, ele precisa de 1,2 até 1,5 de proteína por quilo por dia.
para facilitar, 30 gramas, 25 a 30 gramas nas 3 refeições. 25, 25, 25. Já me dá o aporte calórico. Quem te fala assim, ó, professor, tá caro a proteína? Não tá. Mas ainda temos o ovo, 6 gramas, cada ovo tem 6 gramas de proteína, 2 ovos de manhã, mais um tequinho de carne se não puder, ou seja, vegetais. Tem maneira de a gente tirar proteína de baixo custo, principalmente na população brasileira. Frango hoje também é um valor mais acessível. É por falta de informação. Eu ainda na faculdade eu ensinava muito. Eles vão achar engraçado o professor dando aula de culinária, mas não. O famoso pezinho de frango que a gente cozinha e sai aquela gordurinha que não é gordura, aquilo é proteína pura. Pé de frango hoje custa muito barato, você cozinha aquilo, sai um monte de proteína, dá para usar até para cozinhar arroz, enfim. Ou seja, as formas de se tirar proteína é só perguntar aí na internet, está cheio de formas. Sim. Mas o ovo ainda continua sendo uma fonte. Você vê o pessoal de alta atividade atlética come 6, 7 ovos por dia, então eles sabem que eles precisam de muita proteína por dia, 30 gramas, né? Então o idoso ele não pode abrir mão do consumo de proteína. Não, e não diminuiu... só ao longo da vida, para todo mundo. Aliás, doutor, o consumo de proteína ele é importante para todo mundo ao longo da vida. Isso. Agora o idoso às vezes começa a ter dificuldade de mastigação, de digestão, não tolera mais altas quantidades. E aí tem que conversar com o médico para ir fazendo essa distribuição de alimentos que são mais toleráveis e outras estratégias. Você fez a abertura, eu vou dar a dica aqui, agora a dica boa. Com essa história da suplementação, que não é só a complementação, a suplementação, o que eu posso dar para o idoso para ele melhorar, mesmo que ele tenha dificuldade mastigatória, que ele tenha dificuldade de deglutição, isso tudo faz parte daquela iceberg que eu disse. Por que chega na sarcopenia? Porque ele tem uma série de comorbidades, faz com que ele tenha menor absorção proteica. Graças, né, aos esportes, né, o Brasil hoje é um país de muito atleta, eu vou falar o termo comercial, o whey protein, adicionado de lecitina e vitamina D, é o suficiente para eu deixar o idoso legal. Não somente aquilo, complementando e suplementando. Tem o whey que vende em supermercado, posso até falar marca, não sei se pode, mas o whey simples, que está escrito lá, Nutrem Forte, vem tudo isso que eu falo, vem proteína, 2 colheres de sopa, junto com a lecitina, que é excelente, e junto com a vitamina D. Isso é o suficiente para diminuir a sarcopenia e, consequentemente, a osteopenia e osteoporose. E aí a gente vê que... Dica, hein? Dica que eu dei, ó. Dica para facilitar a vida, até porque a gente hoje já entendeu que essa história de musculação, construir músculo, suplementação, não é só para quem faz academia ou atletas de alto rendimento ou quem quer ficar muito musculoso. Isso hoje é prevenção para envelhecer bem e com algo que é muito importante para que o envelhecimento seja mais saudável, que é ter autonomia. Muitas pessoas, quando têm o receio de envelhecer, pensam, eu não quero dar trabalho, eu quero continuar fazendo minhas atividades sozinho ou sozinha, sair para fazer minhas compras, pagar minhas contas, cuidar da minha casa, cozinhar. E aí quando você pensa nisso, e todo mundo quando fala, você tem receio disso? Todo mundo vai ter, de ficar dependente. Cuidar do músculo é uma forma direta de evitar ou diminuir essa dependência ao longo da vida, né, doutor? Exatamente. Eu sempre falo, o corpo humano nós ganhamos, né, nós profissionalmente a gente ganha do corpo humano, tudo que a gente precisa manter o corpo humano. Então, na verdade, assim... Aí a gente entra naquela antiga, né? O idoso parece que quando ele quer ficar o dia inteiro, às vezes sentado, eu acabei de falando, comendo biscoitinho, assistindo televisão, e ele passa a não querer mais ter atividade física porque ele acha que eu nunca fiz na minha vida e agora, depois de velho, eu vou fazer. Não existe, é um bordão aí, não existe nenhuma limitação para idoso não fazer exercício físico. O que a gente pede para o profissional, fisioterapeuta ou educador físico, ele vai adequando. Então, falando agora de exercícios físicos específicos para a sarcopenia, são exercícios resistidos. Eu preciso um pouco de exercícios resistidos. O que são exercícios resistidos para o público que está em casa? Não é andar. Andar é uma questão de vida. Mas são exercícios que eu posso pegar o elástico, empurrar o elástico,
puxar, onde a musculatura vai contrair para eu poder começar a ter um pouco dessa ganho dessa massa. Exercício com halteres, pode ser um halter de 1 quilo, 2 quilos, e isso eu vou aumentando, graduando conforme a minha necessidade. E um exercício muito simples, todo mundo tem uma cadeira em casa, sentar e levantar da cadeira, uma vez, 2 vezes, não, 10, 20, 30 vezes. Todos os dias. O profissional educador físico ou fisioterapeuta, ele vai adequando para cada um. Ele tem insuficiência cardíaca, ele sente mal, ou seja, a gente vai moderando, só que sempre nós vamos chegar à resposta máxima que ele consegue naquele minuto ou naquele tempo. E aí a gente vai ganhando tempo para ir aumentando, né? Se ele com um elástico, depois com 2 elásticos, com mais força, porque é simples, dá para fazer sentado o elástico, dá para fazer assistindo televisão, enfim, dá para fazer, mas isso teria que ser diário. É questão de você ter um culto pelo teu corpo. Você tem que proteger essa massa muscular, porque depois você não vai nem conseguir mais levantar do toalete, levantar da privada, e não vai conseguir nem sair da cama, só porque você deixou a reserva muscular diminuída. E é interessante porque a gente estava falando na perspectiva da prevenção, mas o senhor já trouxe a atividade física para o tratamento. E aí a minha pergunta para o senhor é essa, então. Quem está assistindo a gente fala, eu acho que eu tenho. Estou perdendo massa, já passou dos 50, então com certeza já vai estar no processo, mas percebe alguma coisa. O que é tratamento? Fazer atividade física, então, para tentar recuperar, construir músculo de novo, é obrigatório. Então, o tratamento, também vou simplificar, porque o tratamento no mundo, basicamente são 3 itens, sendo que o último ainda é específico para médico, para a gente poder estar trabalhando o idoso, porque depende de dosagens bioquímicas. Mas o tratamento é tão simples. Nutrição, acabei de falar, o tratamento é com nutrição mesmo, com suplementação, macro, micronutrientes. Não é só proteína? Não só proteínas. Que é importante. A proteína é importante 1,2, 1,5 por dia, mais os micronutrientes, que pode ser 2 castanhas de caju por dia, já me dá micronutrientes suficiente. Enfim, também pode procurar na rede, que é muito fácil de entender o que são os micronutrientes. Vegetais, né, e um pouco de carboidrato, ok. É a comida que seria o natural. Então, basicamente o tratamento no mundo hoje é melhorar a nutrição do idoso, que é péssima. Então, é muito ruim. Também abrindo aspas, o Brasil é um país ainda em desenvolvimento, os nossos idosos chega até 40%, 38% a 40% não consomem suficientemente proteína por dia. Mesmo sabendo que é por falta de informação, porque o Brasil desse tamanho grande, todo mundo tem um terreno, tem galinha, ou seja, por falta de informação não se come proteína no nosso país. Precisa informar mais. E segundo tratamento, acabamos de falar, o exercício físico, que mostrou em todos os estudos que tem no mundo inteiro, ele é superior ao 3º tratamento, que seria a base hormonal, que aí sim, o pessoal de academia sabe muito bem o que eu estou falando, que é o pessoal que faz os usos de anabolizantes, usam hormônios. Isso a gente é específico no idoso. Um idoso que vai no meu consultório, que tem uma baixa dosagem de testosterona, enfim, aí ele pode ser indicado a gente suplementar e complementar com hormônio. Mas isso é 0,1% dos idosos que vão precisar de alguma terapia hormonal, que é caríssimo. E aí o pessoal aí de outras áreas usam indiscriminadamente em jovens. E isso é muito perigoso, que dá um desarranjo total hormonal, né, coibindo algumas glândulas e inibindo glândulas, né? Se dá testosterona para um homem, ele vai inibir. O corpo para de produzir. Para de produzir, depois ele fica totalmente dependente. Ganha músculo, massa, mas ele fica com muita dependência. Então, para o idoso é pontual. Com indicação e acompanhamento. Essa suplementação que eu disse, quando o idoso começa a pegar a prática física, que eu já entro com o whey, entro com os proteínas. Para quem não lembra o que é o whey é proteína do soro, de leite. Para quem ainda diz que é alérgico à proteína, mesmo do whey, que ela é bem sintetizada,
ainda existe a proteína da ervilha, tem a proteína vegetais, dos vegetais, enfim. Nós temos uma infinidade. Soja, de ervilha. Exatamente. E depois os vegetais, né, que a gente fala, o Brasil tem castanha, o Brasil tem um monte de... Né, no programa anterior a gente falou de chia, de aveia, a gente tem muita coisa que você pode... E é barato, é uma proteína barata. Não preciso ficar só na carne de boi, na carne de vaca, na carne... Tem o peixe, tem vários locais onde eu posso tirar a proteína animal. E doutor, fazer o tratamento vai fazer com que esse paciente recupere músculo ou só diminuir a perda que vai continuar acontecendo? Então, são duas coisas. Ganhar massa muscular é diferente de ganhar força muscular. Muitas vezes a pessoa tem massa muscular e não tem força. Então são duas coisas diferentes. O objetivo nesse caso? São os dois juntos. Os dois, tá bom. Então por isso que eu preciso de proteína e preciso de exercício. Porque associa ganho da massa e ganho da força. A força só fazendo exercício resistido e a massa comendo bem. E na verdade assim, o que é importante nesse conjunto é sempre estar alinhado, né? Não adianta eu ir na academia, fazer muita musculatura que eu vou perder massa, né? Porque, na verdade, eu não estou me alimentando direito e essa é o que os jovens têm feito, né? Ultimamente, eles estão emagrecendo e perdendo massa muscular. Então, muitas vezes você vê um homem muito forte, muito cheio de massa, mas na hora que ele vai fazer força, ele não tem. E aí a gente chama a atenção para esse tema que é do cotidiano e que a gente pode lidar com ele no cotidiano. Porque tem alguns assuntos que são mais complexos e que a gente precisa de um médico, mas começar a se alimentar melhor, fazer atividade física, olhar para os nossos idosos, a gente pode fazer isso agora. Então esse é o compromisso que a gente traz aqui para o Viver é Melhor de hoje, já que todos nós queremos envelhecer bem e a gente agradece ao nosso convidado, Dr. Márcio, pelas informações. Muito obrigada por conversar conosco hoje. Seja sempre bem-vindo à nossa programação. Eu que agradeço o convite de sempre poder estar passando um pouquinho de informação, uma informação tão simples, gostosa e para esse Brasil enorme, gigante que nós estamos aí, com um Brasil envelhecido. Muito obrigado.